Este que vos fala é o apóstolo Dr. Rodrigues de Alvarenga, presidente da Organização das Igrejas do Povo de Deus. Venho trazer uma palavra para motivar o povo de Deus a ser muito e muito mais abençoado, porque esta é a vontade do Criador. Veja, vou tomar aqui o exemplo do corpo humano. O ser humano é formado por dois corpos, um físico e outro espiritual. E é certo que qualquer pessoa pode adoecer tanto num corpo quanto no outro. E quando uma pessoa adoece no corpo físico, ela não tem ânimo, ela não tem disposição para nada, mas mesmo assim, mesmo sem forças, ela procura o hospital, ela vai até o médico, para que o médico possa lhe receitar um remédio, para que ela receba a cura. E muitas das vezes o médico receita-lhe remédio, até mesmo injeção, e ela toma aquela injeção sem querer. Mas ela toma porque ela sabe que é bem para a sua saúde. Da mesma feita, quando a pessoa está doente no corpo espiritual, ela precisa ir ao médico Jesus Cristo. Ela precisa procurar o hospital, chamado igreja, para que o médico Jesus Cristo venha curá-la. Alguém pode perguntar: apóstolo, como que uma pessoa pode saber se ela está doente no corpo espiritual? Veja, os sintomas são vários, mas vamos citar um dos principais como exemplo. Se a pessoa não tem vontade de orar, se a pessoa não jejuma, se a pessoa não tem vontade de ir à igreja, não frequenta a igreja, isto é uma prova claríssima que a pessoa está doente e muito doente no corpo espiritual. E aí a pessoa tem que ir correndo para a igreja. Por isso é que Cristo diz que aquele que estiver sofrendo, sobrecarregado, oprimido, ele diz: vinde a mim para eu vos abençoar. Alguém diz assim: mas para Deus abençoar a gente não precisa de ir na igreja, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Amigo, mas é um mandamento dele. Assim como a pessoa está doente, quando está doente no corpo físico, ele vai ao hospital atrás do médico, da mesma feita, Deus deixou que a pessoa, quando está doente no corpo espiritual, ele tem que ir ao hospital chamado igreja, atrás, para encontrar com o médico Jesus Cristo. Veja, e a doença espiritual, ela é perigosa, muito mais do que a doença no corpo físico. Porque a doença do corpo físico pode até matar o ser humano, mas se o espírito dele estiver bem, estiver com saúde, ele é salvo, ele vai direto para Deus. E quando a pessoa morre no corpo espiritual, quando a pessoa morre e o corpo espiritual dela está doente, essa pessoa se perde. Ela se perde porque ela teve toda oportunidade em vida, no físico, no corpo físico, para procurar o médico Jesus Cristo, procurar o espírito dela, e ela desprezou esse mandamento que Cristo diz: vinde a mim. Então, nosso conselho: se você não tem vontade de orar, se você não jejuma, procura uma igreja e procura urgentemente uma igreja séria. E alguém pode indagar: o que é uma igreja séria, apóstolo? Igreja séria é uma igreja que prega a palavra de Deus sem distorção, sem acrescentar, sem tirar nada daquilo que está escrito na Bíblia, mas prega aquilo que está ali na Bíblia de forma simplificada, como Deus deixou. Isto é igreja séria. Mas várias pessoas têm nos procurado e dito: apóstolo, eu quero frequentar uma igreja séria, sim, mas a igreja do povo de Deus não está na minha cidade, e aqui no meu bairro não tem uma igreja séria. Outros dizem: na minha cidade não tem. O que eu faço? Quando é neste caso, eu digo que há uma exceção. Eu digo: olha, então transforme a igreja do povo de Deus na tua igreja, através dos cultos online. Use os canais de comunicação da igreja e transforme a igreja do povo de Deus na tua igreja. Assim você vai ser abençoado também, e você vai ser salvo também, porque Deus é o ser que vê tudo, que pode tudo e que sabe tudo. Ele está vendo que há uma vontade no seu coração de frequentar uma igreja séria, mas não tem na sua cidade. Então, utilize da ferramenta que você tem, o seu celular, o seu computador, e acompanhe os cultos da igreja do povo de Deus, para que você seja abençoado pelo Senhor. Mas você que pode ir na igreja do povo de Deus de forma presencial, ou pode ir em uma outra igreja para participar dos cultos e não vai, aí você está doente espiritualmente, e você precisa sim contrariar a sua vontade e buscar Deus. Porque, olha gente, morrer no corpo físico, se o corpo espiritual estiver bem, a pessoa é salva.
Mas se morrer no corpo físico e o corpo espiritual estiver doente, essa pessoa está perdida. Ela não se salva. Então não brinque com a salvação. Procure Cristo agora, enquanto há tempo. Contrarie a sua vontade. Você pode dizer, mas não tem vontade nenhuma de ir para a igreja. Sim, isto é prova que você está doente. Espiritualmente é aí que você tem que contrariar a sua vontade e procurar Deus através de uma igreja séria. Porque quando a pessoa está doente no físico também, ele não tem vontade de ir no hospital. Ele não tem vontade de tomar uma injeção. Todavia, ele vai para ser curado. E assim também deve ser no corpo espiritual. Então fica aqui o nosso conselho. Se você não ora, se você não jejuma, se você não tem vontade de ir para a igreja, amigo, vai correndo hoje mesmo. E não é essa de ir hoje na igreja e não ir mais. Não, você deve ir hoje com compromisso e amanhã e sempre que tiver culto. Da mesma feita, você que vai acompanhar os cultos online da Igreja do Povo de Deus, assista hoje, assista no próximo culto e sempre de forma comprometida, de forma continuada. Deus deixou exemplo de tudo na Bíblia pra gente. A gente olha no Velho Testamento, o rei Davi já dizia que ele sentia alegria quando ele ia à casa do Senhor. E ele chegava a orar para que sempre ele tivesse essa alegria no coração de estar presente sempre na igreja, na casa do Senhor. E o próprio Cristo deixou o exemplo de tudo. Haja vista que desde ele criança, ele estava sempre dentro de um templo, mostrando para nós a importância da igreja na vida do ser humano. Tá certo? Eu quero aqui fechar esta gravação orando por você. Senhor Jesus, olha para todas essas pessoas, Pai, que estão nos ouvindo. Todos esses que vão nos ouvir, meu Deus, agora e depois, que ao ouvir esta gravação, que as pessoas sejam ricamente abençoadas. Se tiver doente, meu Deus, que cura, principalmente no corpo espiritual. Age o teu poder, meu Cristo vivo, na vida dessa pessoa, colocando o remédio da tua cura. Essa pessoa que está oprimida, que está angustiada, que está em depressão, tudo isto é doença, tudo isso são doenças espirituais. Meu Deus, então cura esta pessoa e desperta o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, meu Deus, para que a partir de hoje eles venham abraçar a fé no Senhor, tendo um compromisso de frequentar a igreja, uma igreja séria, com comprometimento perante Deus. E aqueles, meu Deus, que não têm uma igreja séria perto de casa, que eles possam lá adotar a Igreja do Povo de Deus como a sua igreja e acompanhar os cultos online através dos canais da igreja. Meu Deus, eu abençoo a todos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.